Vivemos um incrível desafio de ser gente de soma, esgarçando a condição humana que nos limita. Através de atos irreverentes, fazemos nascer o eterno processo de regenerar na entrega da melhor versão possível a nós mesmos. De quebra, o mundo agradece. Desse lugar de fala, abrimos espaço para uma conversa informal e cheia de situações reais, com bom humor, autenticidade e liberdade de expressão. Para, com sorte, gerar alguma utilidade para quem nos ouve. O objetivo é instigar o indivíduo diferenciado a realizar a soma, onde estiver, com quem estiver e como puder, especialmente em empresas familiares. Cenário e palco de nossas reflexões. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou com uma pessoa super especial. O bom de ter podcast, da gente ter uma sala, um lugar para poder falar, é que a gente pode convidar pessoas que pra gente são pessoas interessantes, pessoas que a gente valoriza e pessoas que a gente tem admiração. Eu estou hoje com a Cláudia Brandão. Ela é uma especialista do mercado de luxo e ela vai falar um pouco pra gente em relação a como é que o luxo pode, de alguma forma, tocar a quem não está envolvido também com esse mercado. Através de melhorias, de sugestões, incrementos e até mesmo um posicionamento talvez mais assertivo em relação ao que comunicar e como comunicar. A Cláudia ela tem uma vasta experiência em relação ao mercado de luxo e o que mais me chamou a atenção nela foi porque ela fala do luxo sem ser arrogante, sem ser uma pessoa que ostenta de forma a querer menosprezar alguma coisa, não, ela torna o luxo palatável, como ela gosta de falar, acessível, e não perde a elegância e a sofisticação. Ela vem de uma bagagem profissional de muita experiência, tanto no Brasil quanto fora, em grandes marcas. Ela vai poder trazer um pouco dessa trajetória para a gente também. Ela já teve como cliente a Mercedes-Benz, já teve como cliente escolas aqui no Brasil e fora do Brasil. Ela já fez uma especialização fora também. Muito da trajetória profissional dela veio de descobertas pessoais, oportunidades e escolhas bem diferentes que ela fez. Eu queria que a Cláudia se apresentasse e aproveitasse desse espaço para que ela possa também mostrar para a gente, compartilhar com a gente essa rica trajetória que ela tem. Cláudia, seja muito bem-vinda. Ana, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, gosto muito de conversar, como boa mineira junto com italiana, eu gosto muito de bater papo, então é um prazer enorme estar aqui para poder trocar ideia com você e com todo mundo que nos ouve. Muito obrigada por essa introdução. Você falou sobre minha trajetória e é muito interessante a gente ouvir sobre a nossa trajetória a partir do olhar do outro, porque a gente sempre vive dentro de uma caixinha. Isso serve também para as marcas que nos ouvem, para os empresários e empreendedores aqui, né? Já entramos no nosso tema aqui, porque a gente vive numa caixinha, mas a gente às vezes precisa do olhar do outro, quase que, não digo validar, mas para ampliar a nossa própria visão sobre nós mesmos. O quanto a gente já caminhou, o quanto a gente já fez, então eu gosto muito eu sempre entendo o seguinte: uma experiência, ela sempre serve para o seu próximo passo. Então, é isso que eu quero dizer aqui. Quando a gente tem alguém como você nos apresentando, a gente entende um pouco melhor até o tamanho da nossa caminhada. E eu acho que construção de marca é isso, é sempre uma jornada, principalmente no universo do luxo, que é o universo ao qual eu me dedico hoje, é uma jornada de longo prazo. Então, a nossa vida também é assim, essa jornada onde a gente vai colocando pecinhas no nosso quebra-cabeças, né? É bem interessante ver como realmente uma experiência completa a outra, complementa a outra. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria que você começasse contando pra gente esse desafio que você tem de tornar o luxo acessível, né? Como é que começou esse seu interesse por essa bandeira que, de alguma forma, o luxo ele sempre teve um pouco encapsulado, né? Dentro de um mercado próprio, com um consumo muito diferenciado e tal. E de um tempo pra cá, tudo isso mudou, né? Você, com certeza, passou por um processo de transição até de enxergar esse mercado com olhos de oportunidade. Como é que isso veio para você? Em que momento isso daí realmente se consolidou como uma baita oportunidade real de realização de algo diferente?
Ótima pergunta, Ana. Na verdade, bom, eu venho, como você disse, de uma jornada no mundo corporativo, quase 30 anos no mundo corporativo. Dentro desses 30 anos, uma boa experiência também em escolas internacionais, no Brasil e na Europa. E quando eu fiz uma transição de carreira, quando eu voltei da Europa em 2018, eu comecei a atuar como mentora de negócios, dada essa minha bagagem no universo corporativo. E foi logo no começo dessa jornada como mentora que eu passei por uma experiência no restaurante, e nem é um restaurante que eu posso falar de alto luxo, mas é um restaurante onde a excelência estava presente em cada gesto, em cada detalhe. E ao passar por essa experiência, eu me dei conta de que realmente a excelência dentro de qualquer negócio, ela precisa ser orquestrada. Olhando para diversos pontos sob diferentes ângulos. Então, você tem o treinamento da equipe, que é absolutamente essencial no entendimento da cultura do negócio, na entrega que é esperada pelo cliente, o entendimento do próprio público daquele negócio. Ou seja, você tem que alinhar o seu posicionamento, o posicionamento da sua marca, do seu negócio, ao público que você deseja atender. Existe, obviamente, dentro do mercado de luxo ou do alto padrão, uma expectativa muito grande dessa entrega. Então, foi a partir dessa experiência no restaurante em que eu senti a necessidade de estudar melhor como grandes marcas orquestram toda essa entrega para levar isso para os negócios que eu mentoro, e já mentorava desde então. E, obviamente, isso se conecta muito com o gosto pessoal. Eu atuo no mercado de luxo desde 2019, 2020. Eu não sou consumidora de grandes marcas, mas eu adoro viver excelentes experiências no mercado de luxo. Então, minhas pesquisas, minha observação vem muito até das próprias experiências que eu vivo. Então, quando eu quis buscar esse entendimento, essa compreensão, essa técnica, eu fui buscar o mercado de luxo porque ele é o mercado mais especializado nisso, com estratégias que são consolidadas e validadas aí ao longo de séculos. E como eu mesma me interesso por esse tipo de experiência no meu dia a dia, eu uni o útil ao agradável, vamos dizer assim, né? E foi a partir daí que eu fui estudar essas técnicas, então, para trazer tudo isso para dentro dos negócios. E aí você trouxe essa questão de, Cláudio, você fala de uma forma muito acessível, etc., e até essa quase que democratização do luxo também, né? Bom, a gente tem que entender, o conceito de luxo existe desde a antiguidade, mas foi, vamos dizer, numa época mais moderna, 300 anos, onde isso se tornou realmente quase que uma categoria, um posicionamento, um estilo de vida. Estamos falando aí de Versalhes, da corte do rei Luís XIV, que é mais ou menos, vamos dizer, uma época que a gente marca como o início desse luxo mais moderno, onde a gente começa a ver essa diferenciação mais clara, marcas pessoais, marcas empresariais, realmente se firmando para atender esse patamar de negócio e de cliente. Então, quando eu olho para tudo isso, eu trago muito a minha visão combinada com as estratégias já validadas, já declaradas desse mercado. Então, a minha forma de comunicar é a minha forma de entender também esse mercado. Claro, como eu venho do mundo corporativo, eu uno muitas coisas aí. Então, eu uno a estratégia com a minha visão, com o meu gosto pessoal, para traduzir isso de uma forma que seja inteligível para as pessoas, mas que reflete muito a minha percepção do luxo. Porque eu não sou uma pessoa do tecniquez, eu sou uma pessoa da sensação, da emoção. Então, eu acho que eu traduzo da forma que eu sinto, claro que com muito estudo por trás também. E aí, essa questão da democratização também do luxo tem muito a ver com as redes sociais. Como eu falei, luxo é um conceito que já existe há muito tempo, mas que era muito restrito a um grupo de pessoas que têm acesso, seja por tradição na família, tradição, enfim, no estilo de vida, era muito restrito a algumas pessoas. Com as redes sociais, as marcas relutaram muito a fazer parte desse universo digital, porque elas prezavam muito por uma entrega muito, prezam ainda por uma entrega muito personalizada da experiência, um contato muito direto com o cliente. Mas elas entenderam que o mundo estava acontecendo no digital, então essas marcas também começaram a fazer parte. A partir daí, a gente sabe, as redes sociais são espaços democráticos.
Então, cada vez mais pessoas começaram a ter acesso a essas marcas, acesso no sentido de conhecer esse universo, saber que isso existe, saber que existe um patamar muito elevado de qualidade, de exclusividade, de um relacionamento, um evento muito exclusivo para algumas pessoas, essa escassez que o luxo tanto trabalha estrategicamente. Então, mais pessoas começaram a falar sobre luxo. E aí, Ana, aconteceu algo que eu acho que foi extremamente determinante para ampliar ainda mais a busca por essas estratégias, a inspiração através do universo do luxo, ou mesmo o interesse nesse universo, que foi a pandemia. Quando todo mundo se viu no lockdown, todo mundo estava no universo digital. Então, cada vez mais pessoas acessando mais informação aqui. E nesse momento de lockdown, as marcas de luxo, muitas delas, viram um crescimento muito grande. Por quê? Todo mundo dentro de casa ou precisando se proteger, né, de alguma forma, mas ainda assim querendo ter uma experiência, ter um pouco de prazer nesse universo tão restrito, muitas pessoas recorreram ao universo do luxo. Por quê? Pela sensação de prazer imediato que ele é capaz de trazer. Então, por exemplo, a gente viu um crescimento assim inacreditável do universo da joalheria. Joalheria, alta relojoaria também. Eu tenho uma cliente no universo da joalheria que ela teve um crescimento de 70% em 2020. Nossa. Por quê? Porque eu, ao adquirir uma joia, tenho uma sensação de prazer imediato. Mesmo que eu não vá sair de casa, mesmo que eu não vá usar essa joia em lugar nenhum. E isso várias marcas. Eu tenho uma cliente também que foi de uma grande marca internacional desse segmento de joalheria aqui no Brasil. A marca cresceu 2 dígitos também. Uma marca internacional cresceu 2 dígitos aqui no Brasil em 2020. Então, foi assim, de uma relevância muito grande e todo mundo começou a olhar para o universo do luxo como um universo muito resiliente, claro, porque ele atende um grupo de pessoas que não foi tão afetado pela pandemia, pelo lockdown, como o restante do mundo. A gente teve também o setor de veículos de luxo, que foi uma grande explosão de vendas. Por quê? Era uma forma da pessoa estar segura dentro do seu carro, podendo fazer algum trajeto. Então, eu vou dirigir 300 quilômetros, curtir, né, um pouco o ar livre, mas dentro de um local protegido, que é o carro. Com 1000 características ali que me trazem diversão. Então, a tecnologia, o conforto, o próprio ato de dirigir. Então, a gente viu alguns segmentos dentro do universo do luxo crescendo no momento em que o mundo estava questionando e agora o que vai acontecer. Então, por isso que o luxo também atraiu muita gente. Como eu disse, como o universo inspiracional, deixa eu entender o que está acontecendo, que eu possa trazer para a minha marca, para também fomentar o crescimento, seja por inspiração de consumo também. E as marcas, entendendo essa crescente demanda ou esse crescente interesse pelo seu universo, também algumas acabaram criando estratégias para atender esse público muito maior, que antes não estava consumindo, não era o cliente tradicional. Expandiu muito esse perfil, né, novos perfis de clientes entraram nessa conversa, como a gente gosta de falar As Novas Vozes do Luxo, que você gosta, que é um projeto que a gente tem. Mas, enfim, resumidamente, foi isso que aconteceu. Ô, Cláudia, me fala uma coisa, você está falando de uma realidade que, às vezes, a gente não olhou tanto para ela em função do que estava acontecendo no mundo na pandemia, né? A grita maior era para as pessoas, muitas coisas quebraram, as pessoas se reinventando e tudo acontecendo ao mesmo tempo, muitas pessoas morrendo. E esse outro universo que caminha também em paralelo teve um incremento significativo, ou seja, o dinheiro continuou circulando de alguma forma em algum lugar. E aí eu te pergunto, em relação à adaptação do luxo, do mercado do luxo, para a realidade de fato imediata, posta e superveniente. Imaginando nas grandes marcas, eu imagino sempre que são grandes corporações e talvez tenha ali um movimento mais lento, talvez, em termos de como é que eu redireciono toda a minha estratégia para atender talvez uma situação pontual, uma situação transitória naquele momento. Como funciona de fato essa questão da
a adaptação de resposta de uma grande marca a uma situação, seja ela desafiadora em qualquer sentido. Ou seja, como é que elas fazem esse movimento, tendo em vista que a estrutura delas é muito grande, a operação delas envolve um número muito grande de logística, enfim, de toda a coisa envolvida, né? Como é que isso funcionou e funciona hoje? Bom, Ana, eu vejo o seguinte, é claro que no momento da pandemia não foram todos os setores que tiveram esse crescimento exponencial, alguns mais, como eu falei, o universo da joalheria, até das próprias bolsas, bem interessante isso. Quando a gente teve uma retomada, uma primeira abertura das lojas, por exemplo, na China, Hermès teve um faturamento surreal em um dia, as pessoas, né, com aquele desejo de consumo, porque a gente sabe que o consumo acaba trazendo também uma sensação de prazer imediato. Então, quando as lojas tiveram uma pequena pausa e abriram, uma pausa no lockdown e abriram, a gente teve um consumo muito grande. O luxo em si já trabalha essa questão da exclusividade, então não existe uma grande quantidade de produtos disponíveis para o mercado. Obviamente, nesse momento de interesse muito grande por alguns setores do luxo, houve uma escassez muito grande. Então, não era tão simples você acessar todos esses produtos, mas a gente teve um lockdown, onde vendas ficaram restritas, né? Por exemplo, uma das joalherias que eu falei, a orientação, direcionamento global era: ninguém faz venda nesse primeiro momento, só relacionamento com o cliente. Então, tudo ficou ali parado, vamos dizer, um estoque ali restrito. Quando as vendas recomeçaram, houve um boom de volume. As marcas buscaram atender isso de uma forma imediata, algumas redirecionaram para alguns produtos que obviamente eram mais buscados, mas a gente viu também nessa transição, aliás, nesse período, muitas marcas até se reposicionando para focar mais nesse mercado de clientes ultra high ticket, como a gente diz em inglês, são os clientes de ultra renda, porque ali realmente não há recessão. Então, algumas marcas até se reposicionaram para focar apenas nesse cliente. Então, eu acho que houve um entendimento do que estava acontecendo, uma busca por rentabilização máxima desse período de boom do luxo, focando nesse ultra cliente. E quando a gente teve a retomada dos eventos, da abertura das lojas, etc., as marcas focaram muito mais, ainda mais nesse relacionamento com o cliente, para realmente otimizar essa rentabilização. Agora, eu acho que não foram estratégias de grande mudança, foi estratégia de fortalecimento. O que a gente já faz certo? Como que a gente consegue fortalecer ainda mais esse relacionamento com o cliente para os produtos que têm mais desejo, né, que têm mais saída nesse momento. Passados aí um ano e meio, as marcas começaram a se reposicionar, a gente viu aí, está vendo ainda uma reacomodação do mercado, com marcas que estão se reposicionando para ficarem realmente no patamar cada vez mais elevado. A gente vê, por exemplo, Chanel com um aumento bem significante do valor das bolsas, porque houve uma busca muito grande. Então, a gente viu Chanel, por exemplo, reposicionando o preço para alcançar um patamar, né, deixar a bolsa num status ainda mais exclusivo. Então, acho que esse foi um movimento muito forte. Agora, o que a gente está vendo, 2020, final de 2023 para 2024, foi um desaquecimento desse mercado que teve um grande boom na pandemia. Então, a gente está voltando a níveis um pouco mais realistas pré-pandemia, né? Um nível mais pré-pandemia. Então, as marcas, de novo, têm que repensar a sua estratégia para reacomodar agora um volume de vendas que volta a ser um pouco mais do pré-pandêmico, do período pré-pandêmico. Mas eu vejo que houve muito aprendizado, vários aprendizados aí nessa fase para entender que marcas que conseguem ter uma resposta mais rápida para o cliente, marcas que realmente são mais desejadas, marcas que conseguiram equilibrar exclusividade e escassez com o desejo do cliente para não serem tão inalcançáveis, mas se manterem exclusivas e atendendo aqueles clientes tradicionais dela. Então, a gente precisa ter realmente um entendimento, traduzindo aqui para o mercado que nos acompanha, ou marcas premium que querem fazer esse reposicionamento, ou marcas de um mercado mais de massa que querem ser uma marca de prestígio, precisa entender sempre o seguinte:
qual é o posicionamento da marca? Que público eu quero alcançar? Que conversas eu quero ter com esse cliente? Como que eu vou construir a minha relação para fomentar o crescimento da marca, mas mantendo o meu nome no mercado, o meu posicionamento no mercado e me tornando cada vez mais exclusiva para o perfil de clientes que desejam a minha marca. Exclusiva não significa ser excludente, exclusiva significa fazer o cliente se sentir especial. Hoje a gente vê no mercado de luxo um shift, uma mudança muito grande, que são marcas se tornando mais inclusivas, mas para o perfil de cliente que ela deseja realmente atender. Então, a questão do entender o posicionamento é muito importante. A Bottega Veneta, por exemplo, que é uma marca bem reconhecida no mercado de luxo, em 2021 ela saiu das redes sociais. Olha que interessante esse movimento. Ela simplesmente, no começo de 2021, o mercado ficou assim, e agora o que vai acontecer? Ela saiu das redes sociais porque ela entendeu que estar ali não fazia sentido para o público que ela queria atender. Isso não significa que ela deixou de se relacionar ou comunicar com esse público. Ela direcionou outras estratégias para fomentar esse relacionamento e continuar crescendo. Então, tudo depende, começa pelo posicionamento de uma marca, para definir as estratégias. Algumas já estavam mais prontas, vamos dizer, no digital para falar com os clientes, outras já tinham um trabalho de relacionamento muito forte para se movimentar com os clientes mais interessantes para a marca, mas certamente todo mundo ali repensou um pouco da sua estratégia para enxergar onde havia risco e onde havia oportunidade. Como que a gente tem a aprender, né, Cláudia, com o mercado de luxo? Mesmo quem não é ou não atua propriamente com a atividade, enfim, do luxo, mas ele tem condições de nos munir com uma série de práticas extremamente positivas para qualquer negócio, né? E nessa linha, eu Exatamente. queria que você falasse um pouco também em relação à adaptação e às mudanças que aconteceram nos últimos anos, em relação a que você até trouxe uma vez isso, não sei se foi numa palestra ou se foi eventualmente num próprio podcast, que você trouxe falando que, na verdade, as marcas hoje estão todas tendo que se adaptar às de luxo em função de normativos de ESG, enfim, a forma como elas têm que estar mundialmente adequadas, seja na sua sede, seja na sua filial, seja nas suas localidades de atendimento, para que elas possam estar inseridas desde o fornecedor até propriamente a venda, com a políticas de, enfim, inclusão, políticas socialmente aceitas, ecologicamente bem aceitas, ou seja, existe um normativo internacional, não sei se exatamente seria essa a palavra, mas você me corrige se eu estiver errada, mas que acaba colocando-as todas num direcionamento de melhor conduta, né? E que vai desde a sede até o fornecedor, e nessa escala toda a gente vê a reprodução meio que até imposta, né? Porque tem que ser agora dessa forma, não tem como não ser. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão que você tem dedicado um especial tempo para isso também, né? Isso, verdade, Ana. Eu venho me dedicando a isso desde 2022, final de 2022, venho estudando, inclusive finalizei agora um MBA em ESG, justamente para entender esse movimento do mercado. É importante a gente pontuar o seguinte, você me perguntou, bom, então como que as grandes marcas vêm se adaptando a essas novas demandas de ESG? ESG aqui no Brasil é um termo que surgiu mais recentemente, mas ele já existe há 20 anos. Quem falou primeiro em ESG, em convidar ou convocar, mais do que convidar, convocar as empresas a reverem suas práticas, a buscarem realmente ser empresas mais responsáveis com a sociedade, com o meio ambiente, foi Kofi Annan, que à época era secretário-geral da ONU. Então, em 2004, ele fez essa convocação para as empresas, para o mundo corporativo. E isso surgiu, na verdade, também de uma demanda financeira das empresas. Os grandes grupos, a gente sabe, pelo mundo, eles têm acionistas, e os acionistas começaram a olhar para os riscos que essas empresas corriam mediante as mudanças climáticas, as mudanças das demandas da sociedade. Então, isso vem, a princípio,
numa busca por melhores, por menos riscos e mais oportunidades de um retorno financeiro mais seguro para as empresas. Eu tenho até uma grande professora que admiro muito, a Erlana Castro, e ela fala, ESG, não se engane, é uma sigla que significa é sobre grana. Então é importante a gente entender isso, é uma brincadeira lógica, mas é importante a gente entender que isso surgiu de uma demanda por menos risco, considerando as questões sociais e ambientais que a gente tem hoje. Então, toda essa história do ESG vem ganhando força, vem ganhando corpo. A gente teve a Eco 92 aqui no Rio, que foi um grande momento onde as empresas começaram a fazer compromissos mais reais para toda essa questão de uma prática de operação, prática, processos mais sustentáveis. O que significa isso? Considerando muito mais toda a sociedade, o meu impacto na sociedade, minimizar o impacto negativo e otimizar o impacto positivo na sociedade e no meio ambiente também. Então, hoje você falou em normas, regulamentações, isso está muito forte na Europa, e como a gente tem grandes grupos europeus, principalmente atuando aqui no Brasil, ainda mais no universo do luxo, essas normatizações, essas regulamentações que muitas já se iniciaram na Europa, e 2025, 2026, teremos muitas outras também, sendo realmente uma demanda muito forte nas empresas. Tudo isso se replica nas subsidiárias. Então, as empresas precisam repensar o seu processo, desde, como você falou, buscar fornecedores que tenham uma produção ética, transparente. Por quê? Porque a empresa hoje ela tem a responsabilidade compartilhada. Então não adianta eu falar, olha, o que o meu fornecedor faz não é de minha responsabilidade. É sim, porque você faz parte da mesma cadeia. Então a gente acabou de ter aí ontem uma notícia sobre Dior, com uma produção, vamos dizer, irregular, e isso reflete, obviamente, na reputação da empresa, nos resultados da empresa. Então, todo mundo dentro desse universo corporativo das grandes empresas começou a olhar para isso. Opa, deixa eu entender quais são os riscos que o meu negócio corre, porque, obviamente, existe uma regulamentação muito maior exigindo que eu seja cada vez mais uma empresa transparente, uma empresa ética, uma empresa responsável para com a sociedade e o planeta. Independente dessa operação acontecer dentro da minha fábrica, dentro do meu ambiente ou fora dela. Se faz parte da minha cadeia, eu também sou responsável por ela. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque demanda uma responsabilidade muito maior de todos, de toda a cadeia. Então, isso vem mudando com muita força. A gente até tem esse projeto As Novas Vozes do Luxo, onde a gente explica de uma forma mais ampla o que vem acontecendo e como as marcas de luxo já estão se adaptando. O luxo, Ana, ele é uma grande vitrine de tendências, concorda? Concordo. Como ele é um segmento, uma indústria muito inovadora, porque ele precisa o tempo todo estar se reinventando, respeitando sua tradição, sua herança, mas seus códigos, mas se reinventando para gerar interesse contínuo, certo? Para os clientes desejarem comprar continuamente, anualmente, a cada nova coleção, enfim. Então, ele precisa se renovar, e ele faz essa renovação muito através do uso de tecnologia, de novos materiais, então ele sempre busca novas possibilidades. Então, ele é uma grande vitrine de tendências, e ele entendeu, e a gente, eu e a Tipiti, que é a minha sócia nesse projeto, entendemos principalmente que o luxo, ele tem um protagonismo muito grande em conscientizar, influenciar pessoas para hábitos de consumo que sejam mais conscientes com relação a todas essas questões que nós estamos vendo hoje. Então, o que uma marca faz, uma marca de luxo faz, ela tem a capacidade de imediatamente influenciar pessoas, não apenas os consumidores, as pessoas que olham para o luxo como uma inspiração. Porque quem olha para o luxo e não consome, essa pessoa aspira ou copia o universo do luxo. Então, aquilo que o luxo faz pode ser refletido, é refletido em toda a sociedade. Então, o luxo ele tem realmente uma responsabilidade muito grande de nesse momento, onde a gente vê cada vez mais essa urgência para repensarmos práticas, repensarmos processos, repensarmos toda a nossa cadeia de produção e de valor, sermos cada vez mais conscientes e responsáveis para com as pessoas e com o planeta. Então, esse movimento vem ganhando muito força, de novo, por quê? Por causa das mídias sociais, por causa de regulamentação, estamos cada vez mais integrados.
E o universo do luxo, como você colocou, ele tem essa reverberação em todo o mundo, porque uma marca global, ela tem as suas subsidiárias que precisam também prestar contas, seguir as mesmas regulamentações que estão acontecendo lá fora. Isso tudo que você falou é super bacana, faz a gente pensar em muita coisa, inclusive na força da tendência que é ditada, né, pelo mercado do luxo. E nessa linha, eu vou aproveitar para você e vou te falar sobre uma outra questão que para mim é super cara, e eu queria entender um pouco como são feitas as práticas, que é a filantropia, voltada para ações sociais. Existem grandes marcas que investem nessas bandeiras de filantropia de forma a falar sobre isso, outras fazem sem enaltecer isso porque fazem, já fazem naturalmente. E aí eu queria te perguntar, dentro disso tudo, tendo em vista o poder que tem, né, o luxo nesse sentido, as grandes cifras que orbitam nesse meio, nesse mercado. Essa questão da filantropia, essa questão do estar ligado a uma ação social que gere e gire também uma outra gama de pessoas que eventualmente não vão nem consumir seus próprios produtos, enfim, mas que vão talvez capacitar, melhorar aquela condição de vida daquela população. Como é que isso é tido no mercado do luxo? Como é que as empresas encaram isso? É uma fórmula que realmente já está inserida ou é uma coisa que tem que ser provocada ou é uma coisa que empresas ainda não fazem? Como é que está isso? Essa questão da filantropia, ela realmente depende do propósito da empresa. Uma palavra tão em voga hoje, a questão do propósito, e ela é muito real. O que é o propósito de uma empresa? É o seu entendimento legítimo de como ela quer contribuir com a sociedade. Isso é um Uhum. propósito. Por que a minha marca existe? Qual é a razão de ser da minha marca? Uma marca que exista apenas para dar um retorno financeiro aos seus sócios, aos seus acionistas, é uma marca que hoje vai ter sérios problemas, porque ela não vai ter um apoio tão grande do seu público a partir dessa conscientização maior de que, opa, se essa empresa não está preocupada comigo, cliente, enquanto indivíduo, de repente essa empresa não merece o meu valor, o meu crédito a ela, certo? Uhum. Então, eu acho que esse momento também vem sendo um grande convite, para não dizer de novo, uma convocação a todas as empresas de todos os portes, tamanhos e segmentos a repensarem a sua razão de existir. Se for apenas pelo lucro, que é necessário a uma empresa, faz parte do papel econômico da empresa, né, para que ela possa remunerar seus colaboradores, pagar seus impostos, continuar investindo, etc., faz parte. Mas se for apenas isso, uma empresa não se sustenta. Hoje, uma empresa ela precisa equilibrar o seu lucro, a sua função econômica, com o seu propósito, porque o propósito também direciona as ações da empresa, não apenas onde eu consigo rentabilizar melhor, mas onde que eu consigo gerar um impacto positivo para a sociedade, para o planeta, para a gente continuar, até para a própria longevidade da empresa, para ela Uhum. continuar existindo. Tem, obviamente, uma forma de você olhar para tudo isso, que é empresas que geram um impacto um bem maior que estão preocupadas em serem empresas que fomentam uma sociedade melhor, elas são empresas que têm um apoio muito maior das pessoas, além dos seus clientes, concorda? Uma Concordo. marca que faça o bem para o mundo, para as pessoas, que respeite, que seja ética, que respeite os seus fornecedores, que tenha, por exemplo, condições de trabalho mais dignas, que tenha condições de negociações, de parceria com seus fornecedores e todo o seu entorno, com a comunidade, que sejam mais positivas, as pessoas torcem por essa empresa. Elas não querem que essa empresa acabe porque ela faz bem para a sociedade, Uhum, certo? uhum. Então, essa questão do propósito tem que ser muito autêntica, muito legítima e fazer parte do core da empresa, fazer parte da razão de existir mesmo dela. A empresa tem que se preocupar com isso. E é uma busca muito interessante, é uma reflexão muito interessante, principalmente para os pequenos negócios, porque a partir do momento que você entende a sua razão de ser, você consegue direcionar melhor os esforços da sua empresa. Isso gera melhor rentabilização, porque você sabe aquilo que faz sentido para a empresa ser ou não faz sentido para ela ser. Você tem um caminho muito mais claro, objetivo dentro de toda a empresa, dentro do mercado. Então, a questão do propósito precisa mover a empresa, antes de mais nada.
Com isso, a empresa precisa também pensar, ok, quais são as práticas que eu quero ter de forma a contribuir com a sociedade? E aí vem uma grande mudança, você falou sobre filantropia, vem uma grande mudança na atuação das empresas com relação a isso. Antes, filantropia era alguma coisa que acontecia fora da empresa, certo? Uhum. Era um investimento que a empresa fazia para fomentar ou para contribuir com a comunidade em qual ela está, ou projetos com os quais ela via sinergia em participar, etc. Mas a filantropia é alguma coisa que acontece fora da empresa. Hoje, o ESG faz com que esse olhar de contribuição esteja dentro da empresa. Então, isso começa pelos colaboradores, começa pela relação com todos os seus stakeholders, uma relação digna, ética, transparente, de parceria, onde todo mundo consegue crescer e caminhar juntos, entendeu? Então, essa é uma grande diferença. A filantropia, que era muito um olhar para fora, uma participação fora na sociedade, hoje se tornou responsabilidade socioambiental ou responsabilidade corporativa da empresa para todo o seu universo. Filantropia, eu quero trazer o exemplo de uma empresa chamada Brunello Cucinelli, uma marca de luxo italiana, independente, não faz parte de nenhum dos grandes grupos desse universo, mas que tem realmente essa questão da filantropia, do fazer o bem dentro do DNA da marca. Tanto que o fundador, que é o senhor Brunello Cucinelli, se não me engano, em 2010, ele levou vários executivos do Vale do Silício para a sede da empresa na Itália, para mostrar como uma empresa que faz o bem também pode ser lucrativa. Olha que Uau, que interessante isso, bacana. porque ainda assim, pesquisem. A história de Brunello Cucinelli é sensacional. Ele vem de uma origem muito humilde, muito humilde, e sempre teve um cuidado muito especial com suas pouquíssimas roupas. Aí, com $500 no bolso, aos 18 anos, ele começou a investir na empresa, que é conhecida pela sua origem com cachemir colorido, quando todo mundo só fazia preto, branco e cinza. Ele começou a criar peças coloridas e aí, enfim, né, depois o resto é história. Uma empresa maravilhosa. Mas é uma empresa que também ajudou a reconstruir todo o entorno da cidade onde a fábrica está, a construir ou reconstruir monumentos históricos. Ele investiu em hospitais, em escolas, em teatros. Então, é uma marca que tem a filantropia, ou eu vou dizer assim, o fazer o bem dentro do seu propósito. Então, é uma marca que eu não vejo divulgando essas ações, porque isso para ele faz parte simplesmente da mesma forma que eu cuido da minha operação na fábrica, eu cuido do meu entorno. Então, é uma marca que não divulga, porque ele entende que isso faz parte da responsabilidade social da marca. Agora, isso é um exemplo raro e a gente começa a ver cada vez mais empresas olhando para isso, voltando para esse tipo de atuação. Se você me perguntar, Cláudia, faz sentido ou não divulgar a filantropia? Eu acho que faz sim, mas isso tem que estar alinhado à visão de negócios da marca, ao propósito da marca, ao posicionamento da marca, para não ficar, obviamente, parecendo um oportunismo, que a gente sabe que isso acontece muito no mercado. Todo mundo hoje, se tornando mais consciente, consegue detectar isso. Daí acaba aparecendo, a gente tem o greenwashing, fica aparecendo social washing, ou seja, eu estou dando um banho, um verniz aqui de empresa que foca no bem, quando na verdade isso não faz parte das minhas práticas aqui dentro. Então eu acho que toda ação feita para gerar um impacto positivo na sociedade é muito bem-vinda, mas cabe à empresa refletir sobre, ok, esse investimento que eu faço, eu também tenho isso aqui dentro para com os meus colaboradores, para com os meus parceiros de negócios? Então, ok, vamos estruturar uma estratégia de comunicação para fazer com que essa nossa visão filantrópica, essas nossas ações, investimentos, façam parte de um programa como um todo. Não apenas uma ação ali para mostrar para a sociedade que eu sou legal, eu sou bonzinho, entendeu? Aí não faz sentido nenhum. Não, isso que você falou é ótimo, porque realmente eu entendo a empresa privada e a pública também, como uma empresa que tem que dar resultado, né? Tem que dar resultado. Sim. E aquele resultado, ele é um transbordo de boas ações e boas práticas que as pessoas fizeram dentro.
E a filantropia é exatamente isso, é o transbordo daquilo que também já supriu as necessidades ou até está em curso de suprir, mas a pessoa se preocupa também com o entorno, com o outro, e aí ela transborda. Então, tanto num caso quanto no outro, o que vale é o resultado positivo. Quando ele está alinhado ao real fazer, isso modifica completamente a história. Mas eu queria que você contasse pra gente uma história de uma empresa que seja uma empresa admirável, que seja uma empresa familiar, que tenha ultrapassado aí o tempo com um resultado extremamente positivo, esteja bem posicionada, além dessa que você acabou de citar, mas que você tenha nela uma forma como um empresário brasileiro possa olhar e falar, poxa, essa empresa é uma empresa realmente digna de inspiração e é uma empresa que tem práticas que eu posso, de alguma forma, de fato, apropriar para o meu dia a dia. Cita alguma delas, porque você deve ter uma gama, só precisa de uma ou duas para a gente poder trazer uma lucidez maior em relação a que é possível vencer o tempo, né? Com luxo. Muito bom. Sim, eu tenho uma empresa que eu admiro demais, que acho que já faz parte do universo de muita gente, uma empresa brasileira, que eu conheço e recentemente tive a sorte de ter como cliente, que é a Trousseau, que atua na hora de enxovais de luxo. Nós fizemos um treinamento com a Trousseau em dezembro de 2023, falando justamente sobre ESG, as práticas corporativas, levamos toda essa discussão para dentro da empresa. E foi muito interessante porque dentro desse treinamento, eu já vou contar um pouquinho da história da marca, mas dentro desse treinamento, a lição que eu quero deixar aqui, ou o insight que eu quero deixar para todo mundo é, muitas vezes a gente olha para essa questão do ESG, as práticas, procedimentos, etc., e acha que isso está muito distante. E uma empresa que já tem isso dentro do core vai descobrir, se fizer essa análise, quantas ações já são feitas com esse foco, só que a gente ainda não pôs dentro dessa caixinha, né? Ainda são dispersas. Com a Trousseau acabou sendo exatamente isso. A marca tem, acho que, se não me engano, 33 anos, vem de uma família que já tem uma tradução muito grande, a família Trussardi já tem uma tradição muito grande nessa área de camamês e banho. E a Trousseau, ela é de uma das pessoas dessa família que decidiu criar uma marca, o casal decidiu criar uma marca ainda mais especializada ou num posicionamento ainda mais elevado para atender esse mercado de alto padrão. É uma marca totalmente familiar, brasileira, mas eles já têm realmente dentro do DNA da marca, dentro do propósito da marca, essa questão de relações dignas, um ambiente de trabalho digno, onde as pessoas, assim, extremamente inclusivo, onde as pessoas tenham realmente oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e de um ambiente de trabalho extremamente respeitoso. E eles já têm várias ações, por exemplo, a Trousseau do Bem, onde eles têm vendas em determinadas épocas do ano revertida para várias instituições que eles apoiam. Eles têm rituais dentro da empresa que preza, é uma família bastante religiosa, eles têm, então, rituais dentro da empresa que preservam esse propósito ou esse olhar para a vida dentro da empresa. Então, não é uma questão de a empresa precisa ter uma religião, praticar, mas isso faz parte da marca e então ela acaba atraindo pessoas que também se identificam e com isso a empresa cria, eu entendo que a empresa expande e cria um ambiente onde pessoas que se identificam conseguem crescer, florescer, se sentir acolhidas, inclusas de uma forma ainda maior do que apenas tendo oportunidade de desenvolvimento profissional. Então por isso que eu falo, tem que estar no propósito da marca. Ela tem, por exemplo, horta dentro da empresa, ela já tem várias práticas dentro da empresa que demonstram esse compromisso com o bem-estar social, com o impacto que a empresa cria na comunidade, numa comunidade estendida que vai além ali da fábrica dela, e essa preocupação crescente com o meio ambiente. Então, eles também já estão adotando outras práticas com relação à embalagem, tem um olhar muito grande de para onde nós queremos ir, como nós queremos chegar lá, mas é lógico que a gente sabe que é uma transição, essa jornada para um luxo sustentável é uma transição, é uma jornada de longo prazo, mas eles já fizeram esse movimento de olhar para dentro, entender todas essas
práticas que eles já têm. Isso foi algo que a gente fez dentro do nosso treinamento das novas vozes do luxo, foi sensacional, porque o senso de pertencimento, o orgulho de fazer parte de uma empresa que já tem isso no propósito dela, no core dela, e a vontade de fazer acontecer ficou muito declarada para todos os colaboradores que participaram desse treinamento. Então, empresas que já têm isso aí dentro precisam, de tempos em tempos, provocar essa reflexão para que todo mundo tenha essa conscientização maior de o que é essa empresa, o que nós estamos querendo conseguir com a nossa marca, com o nosso produto, o impacto que nós queremos causar no mundo e o legado que a empresa quer deixar. Então, a Trousseau é uma marca que eu acho que representa muito bem esse olhar, esse cuidado do empresário, esse propósito muito genuíno e autêntico dentro da empresa. Fala pra gente uma de fora agora, Cláudia. Traz pra gente uma marca. Eu sei que você gosta muito da Hermès, mas eu não sei se ela ainda é uma empresa familiar, né? Não sei mais se é. Ainda é? Ela ainda tem o controle familiar. Sim, ele está na 7ª geração. Eu acho que a Hermès... Pode falar. Não, então, essa eu acho um baita, porque 7ª geração é uma coisa que se fala, meu Deus. Se a gente for olhar e falar assim, as empresas mal passam da 2ª geração. 7 gerações à frente de um mesmo negócio, reinventando a marca no mundo e cada vez mais, né, num diferencial cada vez maior. E eu sei que você é apaixonada por essa história também, então conta pra gente um pouco dessa história específica da Hermès. Olha, vou contar assim, porque eu realmente admiro muito a marca, principalmente, bom, tem essa história da tradição, do legado, mas principalmente por causa do posicionamento, como ela é fiel ao posicionamento dela. Já vou contar sobre a Hermès, mas tem uma outra marca, falando em gerações, que eu conheci no ano passado, retrasado, que é a Antinori. Antinori é uma vinícola italiana, um grupo que já cresceu, desenvolveu e tem várias marcas dentro do grupo, mas está na 25ª geração. É uma empresa de 600 anos. O fundador, é sensacional esse caso. O fundador, ele fez parte, não vou saber os termos técnicos, mas ele fez parte de um conselho em Firenze, lá em Florença, na Itália, que determinou os critérios para a criação daquele sistema que determina o controle da origem do produto. Então, o DOC, ou, enfim, tem algumas siglas, né? Então, o fundador fez parte daquele momento onde se determinou o que seriam os critérios para um vinho da região, vinho selecionado, etc. Não conheço os termos técnicos, mas eu visitei a Antinori, que fez a reconstrução da sede, maravilhosa em Firenze, é um passeio assim que mesmo quem não é apaixonado pelo mundo do vinho tem que fazer, porque mostra o compromisso para as próximas gerações. Isso foi sensacional. Então, 25 gerações já na família. Mas vamos falar de Hermès. Então, como eu disse, Hermès é uma empresa que está na 7ª geração, é uma empresa listada na bolsa, mas eles têm o controle. É uma empresa que cresceu, se não me engano, 11% durante a pandemia, uma das 10 empresas do mundo que mais se valorizaram durante a pandemia, assim, sensacional. Mas é uma empresa que é muito fiel ao seu posicionamento. Eu vi uma declaração, eu não sei quem aqui acompanha Hermès nas redes sociais, mas eles têm uma comunicação, assim, um tom de voz muito lúdico, muito leve, né, falando do universo do cavalo, que é toda a fundação da empresa, né, eles começaram criando arreios, alforjes, então muito no universo do cavalo, que era o meio de transporte na época da fundação da marca, em 1837, e até hoje eles trazem esse universo do cavalo também nas suas comunicações, mas de uma forma muito lúdica, e eu adoro isso. E eu gostei também que o Alex Dumas, que é hoje, acho que o CEO da marca ainda, ele deu uma declaração recentemente que ele falou o seguinte: olha, é uma empresa inovadora, a gente sempre está, né, desenvolvendo novos materiais, preservando realmente toda a nossa tradição, etc. Mas em cada novo projeto que a gente entra, eu sempre faço essa pergunta para o time: nós vamos nos divertir nesse projeto? Eu falo, gente, isso é um posicionamento dos sonhos, uma marca que conseguiu alcançar e manter esse patamar, que se permite perguntar se tal projeto vai fazer sentido e fazer todo mundo feliz dentro da marca. Isso para mim é sucesso, entendeu? É a combinação de resultado
mas a possibilidade, um posicionamento muito bem determinado e a possibilidade de refletir se um projeto faz sentido ou não para aquilo que a marca quer continuar conquistando. Eu acho isso maravilhoso. Então, eles são totalmente fiéis às tradições da marca, ao seu produto, ao tempo de confecção. Diz a lenda, né, que Thierry Hermès, o fundador, na época da confecção dos seus arreios e alforjes, quando alguém fazia uma encomenda para ele, ele falava, claro, faço sim, né? Quanto tempo você demora para entregar? E ele respondia, entrego quando ficar pronto. Ou seja, eu vou dar o meu melhor, eu vou procurar o melhor material, eu vou produzir de uma forma assim, extraordinária e eu entrego quando ficar pronto. E se você for ver bem, isso se reflete até hoje nos itens mais desejados, que são as bolsas, né, as Birkins, as Kellys da vida. Então, isso é ter um propósito, isso é ser leal às tradições da marca. Claro, existe uma série de estratégias aí por trás para que a marca consiga se manter nesse patamar. Mas eu acho que, antes de mais nada, é realmente entender quem você é e quem você quer ser no mundo, e a sua forma de contribuir para o mundo. Nossa, fantástico. E é bom saber que a gente também tem grandes exemplos no Brasil, né, como você citou. Eu acho extremamente importante a gente saber que no Brasil tem empresas em quem se espelhar, né, apesar da gente ainda ser uma economia nova, você está falando de marcas de 1800, de 25 gerações atrás. Quando seria isso, Cláudia? Eu nem sei fazer a conta. 600 anos atrás, 600 anos. Você imagina? É mais 400 e alguma antiga a coisa. marca do que até o descobrimento do nosso país. Então é muito doido pensar, né, que já existia uma economia tão pulsante, tão formal, empresas tão bem estabelecidas e tal, e se descobrindo, né, no mundo também. E a gente imaginar que aqui no Brasil, um país jovem, tem também muitas empresas boas, bonitas e que dão resultados positivos, né, e que fazem os nossos olhos encher de orgulho, né, por sermos também parte dessa junção. O que eu acho interessante, você tocou agora na Hermès e conduzindo um pouco mais para o final, a questão de manter a essência, né? A importância das empresas manterem a sua essência, né? Manterem aquilo que realmente as difere e faz com que a sua alma vibre, né? Faz com que o seu coração de empresa pulse de forma forte e firme. Então, aquela coisa de ir além do que números ou ir além de dígitos. Ela transcende o querer, né, e o perpetuar pela sua real vocação, pela sua vontade, de fato, de fazer a diferença. Isso foi muito falado por nós, e você trouxe isso várias vezes. E eu queria saber de você agora, Cláudia, o que você pretende perpetuar, qual é o seu momento atual e o que você está desbravando nesse novo ciclo aí seu de vida, nesse novo momento, aonde você inaugurou também há pouco tempo um passo novo, né? Queria que você contasse pra gente isso e dissesse para nós aonde vibra essa sua paixão hoje, aonde está o teu coração, onde está o teu tempo, para também que a gente possa torcer muito pelo seu sucesso e acompanhar. Que pergunta generosa, Ana, muito obrigada. Ah, Olha, eu vou dizer que a vida tem sido muito generosa comigo, me trazendo grandes surpresas e grandes pessoas para o meu círculo de convivência, para a minha influenciosfera, pessoas que me influenciam para o bem. Quando eu fiz essa transição de carreira, em 2018, eu saí do mundo corporativo. Bom, eu comecei minha carreira como secretária executiva em multinacionais. Então, foi uma grande jornada entre sair do universo do secretariado. Eu sempre trabalhei com diretoria. Com 20 anos, 4 meses de estágio, eu fui chamada para trabalhar com o vice-presidente de uma empresa. Imagina, vários perrengues depois, muito engraçado, né? Várias histórias aí para contar depois. Eu fui convidada para assumir comunicação de uma empresa, depois me tornei diretora de marketing, fiz essa transição de carreira depois de uma atuação na Europa, comecei a atuar como mentora de negócios e hoje falo sobre luxo sustentável, um luxo contemporâneo, mas sustentável. E é muito interessante porque, assim, se você falar, Cláudia, qual é o próximo passo? Eu verdadeiramente não sei. A vida tem me trazido grandes surpresas, grandes pessoas que vão descortinando novos caminhos. Eu estou muito feliz com o que eu faço hoje, principalmente pela capacidade de conhecer negócios
e ajudá-los a entender que a sua essência é a sua maior força. Eu atuo com diferentes negócios ao redor do mundo, diferentes segmentos e portes de empresa, e o mais gostoso é fazer as pessoas entenderem que a maior força está dentro daquilo que determinou a criação da empresa. Então, quando eu olho para a Mercedes, eu fiz um post que acho que foi um dos posts que teve maior repercussão no meu perfil, no Instagram, onde eu conto sobre a história de Berta Benz, que esposa do inventor, né, vamos dizer assim, do carro que depois deu origem a Mercedes-Benz, né, tem uma jornada aí também, mas uma mulher extremamente empoderada, forte, investidora no projeto do marido, que conseguiu provar para ele que o projeto era viável, vamos dizer assim. Então, conhecer essas histórias desde lá de trás, né, uma história como essa da origem de Mercedes-Benz, mas também histórias como, por exemplo, conversei esses dias com a fundadora, a Roberta, fundadora da Bossa de Maria, uma marca nordestina de Feira de Santana, que criou uma marca de moda a partir do entendimento de que não havia uma marca bacana, legal, minimalista, mas bastante elegante e sofisticada, que fosse apropriada para o calor do Nordeste. Então, com isso, ela é uma médica que com isso resolveu criar toda uma confecção. Então, eu falo, olha o que essa pessoa teve que desbravar para conseguir tangibilizar o seu desejo, o seu sonho. O luxo nasce disso, nasce dessa sementinha aí, dessa paixão por algum aspecto do mundo, pela vontade de criar algo genuíno, algo incrível e proporcionar isso para mais pessoas, e principalmente servir as pessoas. Então, acho que é essa parte que mais me encanta no universo do luxo. É realmente viver experiências e conhecer histórias e ajudar pessoas a direcionarem essas histórias para melhor valorização da marca. Então, nesse momento, eu acho que esse continuará sendo o meu caminho. Eu tive alguns convites interessantes aqui esse ano para expandir ainda mais o meu negócio. Eu acho que esse vai ser o meu caminho por muito tempo, dessa vez, né, agora cada vez mais olhando para o luxo sustentável e como nós podemos, através do universo do luxo, como eu disse aqui no começo, é uma vitrine de tendências, é um grande motivador de novos hábitos de consumo, como que o luxo pode se apropriar dessa responsabilidade e ajudar mais pessoas, mais marcas, mais negócios a serem cada vez negócios melhores para o mundo, não mais o melhor negócio do mundo. Eu ainda vejo muitas empresas falando assim, eu quero ser a mais, né, qualquer coisa, do mundo. Eu acho que, ou até a mais sustentável do mundo, eu acho que não existe mais espaço para a mais. Precisamos colaborar, cada vez mais estarmos em parceria para sermos melhores para o mundo. E é essa a minha aposta, acho que para os meus próximos 5 anos, pelo menos, Ana. Ai, que maravilha. E as empresas que quiserem, você sempre atende um trabalho muito personificado, né? É muito em você. As pessoas que tiverem maior interesse, te acham como, aonde e como elas podem fazer para poder ter uma consulta com a Cláudia e tentar entender se é o momento ou não é o momento de investir com você. Legal, realmente, meu trabalho é um trabalho bastante personalizado, porque é isso, acho que cada marca é única em seu momento, em seu negócio, em seu segmento. Acho que mais fácil é as pessoas realmente acessarem minhas redes sociais, no Instagram podem me encontrar como claudiabrandão.me, é só mandar uma mensagem que eu ou minha equipe entrar em contato, LinkedIn, Cláudia Brandão ME, tudo junto, e aí a gente agenda uma conversa para eu entender realmente qual é o momento da marca, qual a necessidade, qual o momento da própria equipe, porque o luxo significa a cultura da excelência, do bem servir. Então, quem deseja atuar ou atua nesse segmento tem que ter essa preocupação, e vai ser um prazer colaborar com essas empresas que me buscarem, que me procurarem. Ai, que maravilha. Você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal que nos ouve? Se você tivesse que dar uma condução de um refletir em relação a tudo isso que a gente conversou, o que que você destacaria para que fique essa mensagem na mente e também no coração de quem nos ouve, para poder conduzir seus passos a partir de agora? Eu acho que no universo do luxo ouse fazer a partir da sua essência.
porque é aí que realmente você consegue criar uma diferenciação. É preciso muita coragem, é preciso determinação, mas tudo parte da essência da pessoa, do fundador, para você conseguir criar realmente algo diferenciado. Maravilha, melhor impossível. Muito obrigada, Cláudia, pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua generosidade de estar aqui com a gente. E espero fazer um próximo, quando a gente puder marcar novamente. Vai ser um prazer, Ana, eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Até a próxima. Encerrar ciclos e inaugurar novos é parte do atrevimento que tem quem insiste em vencer as resistências da vida para entregar no irregular de todo dia a sua melhor versão possível. Não é sobre ser melhor e maior que ninguém. É sobre reconhecer cada um como o elo fundamental no espaço-tempo que existe. Portanto, se apresente e viva a soma que é só sua. Onde estiver, com quem estiver e como puder. O objetivo é instigar indivíduos diferenciados, especialmente em empresas familiares, cenário e palco de nossas reflexões.